Fala, família, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão de mentoria aqui pelo Arsenal Concursos. Bom, o cenário que a gente tem é o seguinte, do ponto de vista de concursos para o judiciário, principalmente com foco nos tribunais de justiça e no STJ. A gente tem aí no horizonte excelentes oportunidades que poderão surgir e agora a gente, nesses momentos, surgem dois tipos clássicos de concurseiros. Existem as pessoas que vão enxergar essa oportunidade e não vão simplesmente fazer nada. E o que vai acontecer no futuro? Vão acabar se arrependendo. Por outro lado, existem pessoas que vão enxergar essa oportunidade e vão aproveitar essa oportunidade, certo? Ou seja, vão agir previamente, não vão esperar para que as coisas aconteçam, não vai colher um arrependimento no futuro, vai poder aproveitar essa oportunidade. Eu estou aqui justamente para trazer uma estratégia para que você possa aproveitar essas oportunidades que vão surgir no futuro, para que você não faça parte das pessoas que vão se arrepender no futuro, que é o clássico de falar, poxa, se eu tivesse começado a estudar, eu poderia ter passado nesse concurso. Se eu tivesse começado a estudar, eu conseguiria ter passado. E não adianta, o tempo é uma coisa que depois que passa, a gente consegue voltar atrás, certo? Porque a gente tem que fazer é aprender a lição. Eu canso de ver esse roteiro acontecer. As pessoas esperam o edital sair, aí o edital sai, aí não consegue ter tempo para aprender tudo o que precisa, é aquela correria, aquela pressa, não se prepara da melhor forma, chega na hora da prova, bate na trave, ou pior, às vezes não faz nem o mínimo da prova. Então, a nossa intenção hoje é essa, família, que você consiga se antecipar e aproveitar essas oportunidades que vão surgir no judiciário. O cenário atual que a gente tem é o seguinte, a gente tem concursos que já tem a banca contratada, ou seja, o edital ainda não está na praça, mas já tem a banca contratada, e também nós temos concursos que tem a comissão formada, o concurso já está em andamento dentro do órgão, mas ainda não teve uma banca contratada, que é o caso do STJ, por exemplo. Vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas para vocês entenderem um pouco do cenário. Esses três concursos aqui, eles têm bancas contratadas, o TJ do Ceará, o TJ do Tocantins tem bancas contratadas, mas ainda não tem o edital na praça. Então, o TJ do Ceará, a FCC que foi contratada, são 51 vagas, deixa eu abrir aqui um pouquinho, salário de R$ 9.000, para analistas, os cargos previstos são para analistas para oficial de justiça. Tá? As matérias comuns, de acordo com o último concurso, foram essas matérias, foram português, noções de informática, raciocínio lógico. Vocês notam aqui que são matérias comuns do ponto de vista de concurso, com exceção do código aqui de organização judiciária do Ceará, que é algo mais específico. Em geral, vocês vão notar, para os editais que já foram lançados, os editais que já estão na praça, sempre tem alguma matéria, algum tópico que é específico daquele tribunal. Isso costuma acontecer, tá? Isso é comum. Então, aqui nesse caso, esse código de organização aqui, que foi comum a todos os cargos no último concurso que saiu. Um outro concurso que está aí prestes a sair também, que está prestes a contratar a banca, é do Tribunal de Justiça do Tocantins, tá? Nesse caso, a banca é a FGV. A FGV tem sido uma banca que tem conseguido vários concursos, tem até tomado o lugar do Sebrasp, né, do antigo SESP, em várias oportunidades, tem se tornado a banca comum. Né? Recentemente teve aí o concurso da CGU, foi organizado pela FGV, e a previsão para esse concurso é de 63 vagas. 50 para técnico judiciário, certo? Administrativo, 8 para técnico judiciário e informática e 5 para contador e distribuidor. Esse é um cargo bem específico, que eu não tinha visto em nenhum outro concurso, bem específico para esse concurso. E costuma acontecer, porque o judiciário, diferente do que acontece no executivo, ele costuma ter uma equipe interna, por exemplo, uma equipe interna para saúde. Então, é comum você ver vagas para médico, psicólogo, às vezes dentista. Então, ele tem uma estrutura peculiar. E os tribunais também, eles têm autonomia para poder organizar da melhor forma que for atender a sua necessidade. Então, às vezes, existem algumas especificidades, e vocês vão ver também que os salários, eles vão variar de tribunal para tribunal, né? Então, a gente vai notar aqui que ao longo dos concursos que a gente for falando aqui, a gente vai ver que os salários vão variar também. Tanto que aqui, para o cargo de técnico, é o inicial de 7.000. Lembrando que aqui eu estou colocando inicial sem contar, tá? Refeição e outros auxílios. É o inicial bruto, sem contar os outros benefícios que existem aqui também. Tá joia? A gente tem um contador aqui com 12.000, inicial. Esse aqui é do TJ do Tocantins, esse concurso que está com a banca contratada. Lembrando, geralmente, as fases do concurso de tribunais de justiça, você tem ali uma autorização, certo? A formação de uma comissão, não necessariamente é uma ordem pré-determinada, às vezes a comissão,
ela é instituída antes da autorização, às vezes sai uma autorização antes, enfim. Eles costumam ter essas duas etapas aí, e depois vem a contratação da banca, tá? A contratação da banca, aí já é, vamos dizer assim, algo mais palpável, já é uma certeza maior de que o concurso vai sair. Afinal de contas, não vai contratar a banca sem a realização de um concurso. Então, vem a contratação da banca e, posteriormente, a publicação do edital. Então, esses 3 concursos aqui, que eu vou falar um pouco mais de TJ de Minas aqui, são concursos que estão prestes a publicarem editais. Estão prestes a sair, certo? Então, são concursos que estão ali próximos. Alguns já têm os cargos mais definidos, outros não, né? No caso aqui do TJ, a gente tem um cargo mais bem definido, enquanto que, por exemplo, aqui no caso a gente sabe que é analista judiciário, mas não sabe ainda as especialidades, se vai ser só para a área do direito ou se vai ter para outros cargos também. Tá joia? Seguindo aqui, temos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem a banca contratada foi o IBFC, certo? E é um concurso mais amplo, um concurso para vários cargos. Tem um concurso para analistas, tem para administrador, tecnologia da informação, judiciário com formação em direito, e vários, engenheiros, médicos, psicólogos, e para técnico também, oficial de justiça, assistente técnico de controle financeiro, que também é um cargo que eu não tinha visto anteriormente, certo? E os salários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para analista 4 mil, para oficial de justiça 2. Então, mesmo os salários de Minas são salários menores quando a gente compara com outros tribunais de justiça ou com os tribunais de justiça, com os tribunais superiores, né, STJ, STF. Aí vai depender muito, essa questão desse concurso vai depender muito da realidade de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, se você está partindo do zero, né, você está ali, está estudando e ainda não passou nenhum concurso, faça, né? Todo concurso que surgir para a sua área, você tem que fazer. Você tem, eu digo que você tem a obrigação de fazer, você tem que aumentar a sua chance de aprovação. Se você não não passou em nenhum concurso, está estudando para concursos e tem essa oportunidade. Agora, se você já é concursado, já tem um salário, você pode ponderar se vale a pena ou não fazer. Um ponto a levar em consideração na questão do Tribunal de Justiça de Minas é que eles têm um plano de carreira interessante. Então, esse salário ele tende a aumentar bem ao longo do tempo. Então, é bom analisar isso, analisar a questão de como que funciona a rotina de trabalho, enfim, uma decisão que você precisa colocar vários fatores. Mas é uma excelente oportunidade pela quantidade de vagas, pelo trabalho no judiciário, que geralmente tem uma organização bem bacana, tá bom? Então, aqui são esses 3 editais que estão prestes a terem, esses 3 concursos estão prestes a publicar edital. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul já tem edital publicado, a banca FGV, inscrições de 21 de março até 19 de abril, as provas estão previstas para 5 de junho, tá? Aqui, basicamente, cargas para analista judiciário era fim, para a galera do direito, para o bacharel em direito. Salário, 6.800 iniciais, tá bom? Então, isso aqui já está na praça. Mas o que é interessante analisar e olhar quando você vê esse panorama de um ponto de vista geral, aqui relacionado aos tribunais de justiça? Você pode, em muitos casos aqui, estudar para um concurso ou fazer um planejamento, que é uma estratégia que a gente vai mostrar mais à frente, e usar várias oportunidades, né? Você pode tentar vários concursos. Então, aqui, a gente pode observar que existem vagas para técnico, por exemplo. Tem técnico judiciário aqui, no Tribunal de Justiça do Tocantins previsto, certo? Tem ali também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a gente nota várias oportunidades para alguns cargos específicos. Então, é interessante você olhar dentro da sua realidade e verificar, poxa, de repente eu posso traçar um objetivo e aproveitar essas várias oportunidades que estão surgindo para aumentar minha chance de aprovação. Seguindo aqui, a gente tem agora o STJ. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, ele teve a comissão formada para o próximo concurso, ele ainda tem um concurso válido, certo? Então, o que significa? Ele ainda tem um concurso que está chamando, então, o orçamento previsto, a lei anual agora, que são algumas vagas previstas para o STJ, são para nomear essas pessoas ainda do outro concurso, mas eles já estão se organizando para, nesse ano, no final desse ano, mais tardar no início do ano que vem, eles já lancem um edital para o concurso do STJ. O que é interessante do STJ? Que ele tem um histórico, ele tem uma certa regularidade de concurso. Então, quando a gente pega isso aqui da página do STJ, você vai notar que aqui, ó, de 4 em 4 anos, 3 anos, eles têm lançado concurso. Então, o que eles costumam fazer? Eles lançam o edital com 2 anos de vigência, prorrogável por mais 2. Então, eles têm mantido essa regra, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Então, isso dá, vamos dizer assim, não é certeza, mas dá uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma garantia maior de que
certamente o concurso deva surgir, né? Inclusive, essa informação que eu estou trazendo de final de 2022, início de 2023, é com base em informação oficial do órgão, né? Não é uma previsão, uma mera suposição da minha parte, não, é uma informação oficial do órgão. Quando você analisa o histórico também, você nota isso, né? Nos meus tempos aí de concurseiro, eu participei, eu fui aprovado, inclusive, no concurso de analista do STJ, no concurso de 2015, e se observa, né? Desde 2008 eu faço concursos, né? Então, esse 2015 eu fiz, esse aqui de 2018 eu já tinha aposentado a caneta. Mas você nota essa frequência de concursos. Então, aqui, ó, você tem a possibilidade de, no horizonte de um ano, você ter pelo menos 2 ou 3 oportunidades de concursos para você poder tentar dentro do judiciário. Isso fora os outros concursos que podem sair, os concursos que já saíram anteriormente, por exemplo, a gente teve recentemente o TJDFT. Então, para quem já está estudando, já está na caminhada, é uma oportunidade incrível para poder aproveitar. Mas qual que é o obstáculo que geralmente a gente sente quando tem esse cenário? Como eu falei no início, existem pessoas que vão aproveitar a oportunidade, que vão para o campo de batalha, que vão agir. Existem pessoas que simplesmente vão ficar esperando e vão perder a oportunidade. Então, é preciso a gente entender 2 fatores. Só tomar água aqui, que é a questão do tempo e da técnica. Esses são 2 fatores fundamentais quando se fala de aprovação em concurso, certo? O tempo, porque você precisa de um tempo para aprender, um tempo para dominar a habilidade de aprendizagem, um tempo para surgir o seu concurso. Então, o fator tempo, ele é primordial. O que geralmente acontece? Você vai ter muita matéria e pouco tempo depois do edital. É por isso que a gente já está fazendo essa aula, já estou lançando essa estratégia para que você se antecipe e ganhe tempo. O segundo fator é a técnica, né? Afinal de contas, se a aprovação fosse só questão de tempo, puramente questão de tempo, não existiriam pessoas que estudam por vários anos e não conquistam a aprovação. Então, a gente tem que entender que o tempo ele é um dos fatores, a paciência, a resiliência, ele é um dos fatores, mas ela precisa ser aliada à técnica, precisa ser aliada a um método, você precisa saber, certo, que está no caminho certo, que está usando as melhores estratégias para esse contexto, né? Não adianta estudar com base no improviso, como a gente fazia na escola, e achar que vai passar no concurso, né? O concurso é o jogo da excelência. Então, entender que não é só questão de tempo, você precisa saber o que, quando e como estudar. É sentar na mesa de estudo com 100% de certeza do que você tem que fazer, as matérias que você tem que estudar, por quanto tempo, que técnica que você vai usar naquela matéria, de acordo com o momento que você está vivendo. Como que eu vou estudar essa teoria no momento pré-edital? Como que eu vou estudar no momento pós-edital? Questão da revisão, enfim. A técnica, ela é fundamental para que você consiga diminuir seu tempo de aprovação, para que você consiga encurtar, vamos dizer assim, o seu caminho. Então, a técnica, ela tem esse fator de potencializar o seu tempo investido, certo? 1 hora estudada sem qualidade, muitas vezes pode ser igual a 0. Agora, 1 hora estudada com muita qualidade e ainda com uma técnica adequada, pode ser equivalente a 2, 3 horas de estudo. Para quem, né, a gente faz um comparativo. Então, é um potencializador, né? Como se você estivesse turbinando o tempo que você investe, estivesse garantindo que realmente aquele tempo seu de estudo vai valer a pena. Então, técnica não é brincadeira, a gente tem que ter técnica porque o concurso é um jogo marcado pela excelência, não é um jogo ficar na média, enfim, que a gente vai conseguir. Joia? Então, entendendo esses 2 obstáculos que a gente tem, entendendo as causas, né? Quais são as causas quando a gente fala principalmente de reprovação? Tempo, por quê? As pessoas esperam demais para começar e quando começa não tem mais tempo, ficam naquela pressa, sempre fica nessa. Todo mundo conhece alguém ou já passou por isso. Eu passei por isso quando eu comecei a estudar. Eu estudava para o edital, ia lá, fazia a prova, depois parava de estudar, esperava outro edital. Depois estudava para o edital, parava de estudar. E vocês estão vendo que concurso, ele tem uma previsibilidade, ele segue uma lógica, então tem um raciocínio aqui por trás, certo? Então, assim, a gente não pode ficar escravo da pressa, escravo do momento, escravo do imediatismo, certo? A gente tem que ter uma visão de longo prazo, tem que ter um direcionamento claro para entender que eu vou estudar até eu passar, não importa quantos concursos eu tenho que fazer, mas eu tenho uma direção clara, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou dando tiro para todo lado, perdido, agindo puramente na pressa. Então, isso aqui é fundamental, que tenha uma estratégia aliada à técnica para que o seu tempo seja um tempo de valor, seja investido de maneira adequada, ok? E qual que é os perfis de candidatos, geralmente, que podem se aproveitar desse momento que a gente tem aqui, que está passando agora relacionado ao judiciário?
A gente tem, quando fala de concurso judiciário, a gente tem os concursos de nível médio, que geralmente cobram uma formação em qualquer área, você não precisa ter uma formação específica, exceto para cargos de informática e algumas outras excepcionalidades, mas, de um modo geral, você tem lá o técnico, às vezes ele é chamado de administrativo, às vezes judiciário, mas o fato é, não é exigido nenhuma formação específica. Na verdade, eles fazem esse direcionamento pelas matérias. Então, você tem essa oportunidade de nível médio. Então, por exemplo, se você é formado em nível superior em educação física, por exemplo, é difícil sair. Eu nunca vi nenhum concurso para o judiciário para carga específica de educação física, mas nada impede que você possa tentar concursos de nível médio. Você pode tentar esse concurso de nível médio. O que é preciso entender? Geralmente, esses concursos, como quantidade de pessoas é maior, a nota de corte tende a ser maior. Então, você tem que chegar bem afiado, principalmente nas matérias básicas, que a gente vai passar uma estratégia para que você consiga, que aqui vai ter tempo, certo? Você tem um tempo para poder se preparar legal, então para que você consiga chegar bem afiado nessas matérias. Então, é importante entender isso. Se o seu cargo, a sua formação, sei lá, você é engenheiro ambiental, por exemplo, ou alguma outra engenheiro de mecatrônica, por exemplo, né? Não tem ali um cargo específico, você pode tentar muitas vezes cargo de nível médio, tá bom? E aqui, outro perfil são os cargos específicos, como eu falei, que aqui geralmente de nível superior. Então, a pessoa que é formada em direito, informática, administração, esses são os cargos que tendem a ter, né? Não é uma garantia, mas tendem a ter uma maior quantidade de vagas nos concursos do Tribunal de Justiça quando fala de nível superior. Direito, obviamente, é a área fim, né? São as pessoas formadas em direito. Há uma crescente na questão da digitalização dos serviços e da sustentação dos serviços por meio de TI, então a área de informática tem crescido bastante, e a administração, porque a administração geralmente é um profissional que pode atuar na gestão, é um profissional que pode atuar em vários setores dentro do órgão. Mas existem outros cargos também, como eu falei, mas geralmente, quando a gente vai olhar um edital, vou pegar aqui um edital só para a gente ter para ilustrar melhor, vou pegar aqui o próprio STJ, vou pegar aqui 2018. Quando a gente pega o edital aqui, vou pegar aqui o quadro de convocados, que tem os cargos. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui você tem área administrativa, foram 4 convocados, biblioteconomia, 5 convocados. Então, vocês vão ver que os outros cargos, por exemplo, fisioterapia, 1. Odontologia, 2. Então, tende a ter um número menor. Em comparação, por exemplo, com a área judiciária, que são 164. Então, assim, esses cargos específicos, eles tendem a existir, mas só que quando eles saem com a quantidade menor de vagas. Mas nada impede que você possa agir previamente, que é o que eu defendo, se antecipar os movimentos e fazer um planejamento de estudo para que você esteja pronto para quando a oportunidade surgir. Porque a gente faz o raciocínio inverso. Se vocês forem parar para pensar, a gente espera o concurso sair para depois se preparar. É como se você esperasse uma vaga de emprego para depois se tornar um profissional naquela área. Ninguém faz isso, não é? Para pensar. Quanto tempo você passou na faculdade? As pessoas passam 4 anos na faculdade para, quem sabe, conseguir um emprego na sua área. Muitas vezes saem desempregados. E quando chega nos concursos, as pessoas querem fazer justamente o inverso. Eles querem a oportunidade primeiro para depois se preparar para a oportunidade. Então, a gente precisa mudar esse raciocínio. Você precisa estar pronto para, quando a oportunidade surgir, você consiga aproveitar aquela oportunidade. E quando eu falo pronto, não é muitas vezes nem no sentido de bater o edital, de aprender todas as matérias, não é isso. Mas é pronto no sentido de você conseguir um aprendizado intenso. O que isso significa? De mudança de comportamento, de domínio de técnicas, para que você consiga, no curto espaço de tempo, atingir o percentual de acertos que você precisa. Então, para você conseguir fazer, você tem que estar com essa habilidade pronta. Não é do dia para a noite, por exemplo, que você vai correr uma maratona. Você precisa de técnica antes, treino antes. Da mesma forma, a questão de concurso. Você tem que se preparar antes, para que quando a oportunidade surgir, você esteja pronto para aproveitar aquela oportunidade. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está se antecipando, criando estratégia para que você consiga estar pronto no momento que a oportunidade surgir. E os concursos nos dão essa possibilidade, porque está lá, está claro. Tudo é publicizado, a gente sabe as etapas direitinho, o que a gente precisa é ser estratégico, tanto do ponto de vista de métodos, certo? De você ter ali certinho o que você tem que fazer, a técnica que você tem que usar, tanto do ponto de vista de planejamento. A gente tem que ter uma estratégia adequada para isso. E aqui que entra a questão da estratégia, de fato, para a gente conseguir se preparar da melhor forma. E aqui eu separei em 3 pontos. Primeiro, como que funcionam os cargos dentro do Poder Judiciário? Como eu falei para vocês, então a gente tem lá de nível médio,
geralmente para judiciário, administração e tecnologia da informação, e nível superior, mais específico. Então, a gente tem formações específicas, a gente tem direito, tem administrador. E no caso de tecnologia da informação, a gente tem tido cada vez mais um nível de especialização dentro da área. Tá? Isso é um movimento que tem acontecido. Para quem não sabe, eu sou da área de TI, tá? Então, eu acompanhei esse movimento. Antigamente, já havia uma certa diferença, por exemplo, tinha concurso para desenvolvimento, infraestrutura e gestão. Hoje, abriu ainda mais esse leque. Então, hoje, por exemplo, se você pega o edital recente do TJDFT, a gente tem analista de sistemas, suporte, tem uma análise de dados, certo? Infraestrutura. Então, são perfis diferentes dentro da mesma área. Tá? Então, aqui, reforçando aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, só nesse edital foram 19 vagas para a área de TI. Claro, dessa forma, certo? Com esse nível de especialização. Então, funcionam dessa forma. É diferente, por exemplo, do executivo federal, principalmente. No executivo federal, há uma tendência maior de você ter concursos para nível superior. E muitas vezes nível superior geral. Por exemplo, hoje eu faço parte do ciclo de gestão, eu sou analista, eu sou APO, eu trabalho na Secretaria de Orçamento Federal. Esse concurso que eu fiz, tem lá os cargos específicos para TI, mas fora esses cargos de TI, o restante é geral. Você pode tentar com qualquer formação, você não precisa ter uma formação específica, certo? Inclusive, até para a minha área, você pode tentar, o que vai, na verdade, fazer a diferença são as matérias que são cobradas, mas não é exigido uma formação prévia, diferente do judiciário, que exige uma formação específica. E a vantagem também do judiciário são os cargos de nível médio, que tem sido, como eu falei para você, tem sido cada vez mais raro no Executivo Federal, certo? Então, são assim que eles funcionam. Um outro ponto que é importante entender é a dinâmica das nomeações, principalmente nos tribunais superiores. Então, assim, os tribunais superiores, eles têm uma dinâmica interessante, que é de aproveitar toda a lista, ou às vezes até mais, certo? Então, por exemplo, pegando esse caso aqui específico do STJ, quando você olha aqui o concurso de 2018, certo? Você vai ver que, por exemplo, no edital, as únicas vagas previstas eram essas vagas aqui, o restante era cadastro de reserva. Então, por exemplo, na área judiciária, a gente teve aqui, chamou até os 164 pessoas foram chamadas aqui, certo? E olha que lá só estava cadastro de reserva. Então, muitas pessoas entraram no STJ e tem outro aspecto que é interessante, ao aproveitamento de lista. Então, por exemplo, isso aqui não acontece no executivo. Executivo, se o concurso é para um órgão, sei lá, sai um concurso para a Receita Federal, é para a Receita Federal, certo? A Secretaria de Orçamento, a CGU não vai aproveitar aquela pessoa. Da mesma forma, saiu o concurso recentemente para a CGU, da mesma maneira. Então, não tem... Claro, existem uns cargos que tem um exercício descentralizado, como o cargo que eu passei que foi o concurso de ATI, mas mesmo nesse caso, eu fazia o concurso para o Ministério da Economia. Então, eu era servidor do Ministério da Economia com exercício descentralizado na FUNASA ou em outro órgão qualquer. Então, é importante entender essa característica, porque mesmo quando tenha só cadastro de reserva, é importante fazer, é importante colocar seu nome na lista, porque você pode ser aproveitado no próprio órgão ou em outro. Como aqui, tá vendo? Essa pessoa foi para o CJF, Conselho de Justiça Federal. Então, geralmente, como é que funciona? Eu fui aprovado no STF, e aconteceu mesmo no STJ e no STF também. E no STF, como eu fui aprovado no concurso de técnico, então a lista correu muito rápido. E na época eu não tinha interesse de assumir o vaga de técnico. Eu pedi, foi uma desistência temporária, como se fosse um final de lista. Você vai para o final de lista, foi o que a Isabel aqui pediu. Ela falou, não, coloca no final da lista lá, de repente lá, quando eu chegar lá, na minha vez eu vejo novamente, para não perder a vaga, vamos dizer assim. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é isso, essa questão desse aproveitamento que acontece, certo? E isso é algo que, mesmo nos concursos antigos, isso aconteceu também. Então, por exemplo, no concurso de 2015, a gente olha o quadro de convocados aqui. Da mesma forma, foram 12 vagas, foi chamado o dobro para a área administrativa. Análise de sistema, 3 vagas, o dobro também. Administrativa, área administrativa e segurança, da mesma forma. Então, vocês vão vendo que, em muitos casos, principalmente para esses cargos que eles têm uma demanda maior, como área administrativa, eles chamam muito. E já deu para perceber aqui que técnico corre rápido, é uma lista que tende a correr rápido. Por conta disso, geralmente as pessoas fazem outros concursos, geralmente a pessoa faz técnico, faz o concurso de nível superior, às vezes passa em nível superior, passa em outro lugar. Então, é uma lista que tende a correr rápido. Não só por essa característica de aproveitamento de lista, mas muitas vezes porque os candidatos também, eles
não permanecem muito tempo nesse cargo, eles acabam tentando outros concursos. Então, é muito interessante isso que acontece nos cargos de técnico. E, como eu falei para vocês, isso é uma característica muito específica do judiciário. Você não vê isso acontecendo assim com essa frequência no executivo também. Eu acredito que dentro do judiciário também é característica dos tribunais superiores. Pode ser que outros órgãos não tenham essa dinâmica, mas é uma dinâmica importante para a gente ter em mente, visto que tem essa previsão do tribunal, né, do Superior Tribunal de Justiça, ter concurso e repetir esse mesmo comportamento. E como que a gente pode aproveitar essa oportunidade? Então, temos dois comportamentos aqui, né? Dois tipos. A gente tem aquelas pessoas, né? Sei lá, a gente tem o João, por exemplo. O João está começando a estudar agora, começando a estudar do zero. Então, para quem está começando a estudar do zero, para quem não estudou para concurso, falou, poxa, não, eu não estudei para concurso, mas eu quero aproveitar o concurso do STJ ou algum tribunal de justiça, esse é meu sonho, Jefferson, é isso que eu quero fazer. Então, se esse é o objetivo, o que geralmente eu aconselho? Eu aconselho para a galera que está comigo na mentoria ou que eu estou acompanhando. Você começar com um rol de matérias básicas e progressivamente incluir novas matérias. Por que isso é importante? Importante por uma característica do nosso aprendizado. O que acontece? Nós aprendemos, o nosso aprendizado ele é feito por meio de associação. A associação é uma repetição, mas basicamente por meio de associação. Então, você associa um conteúdo novo com aquilo que você já aprendeu em algum momento. Pode ter necessariamente uma relação ou não, simplesmente você constrói essa relação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vai construir um conhecimento do zero, por exemplo, você nunca estudou direito administrativo na vida e vai começar a estudar agora, tende a ser mais trabalhoso, certo? Tende a ter um desgaste maior. Então, é importante que você faça isso de maneira progressiva para que você não se sinta perdido. Então, não adianta eu chegar e falar assim, cara, começa e toma aqui 7 matérias, 8 matérias para você começar a estudar de uma vez só. Você vai ficar perdido, vai ser desgastante, vai ser frustrante. Então, é importante a gente fazer um processo progressivo. Você vai criando a base em algumas matérias e vai incluindo novas, principalmente nesse momento, claro, pré-edital. Eu estou falando aqui para o momento pré-edital. É claro que o pós-edital a estratégia é outra. Então, é importante entender isso. E como que ficaria isso na prática? Deixa eu pegar aqui um plano de estudo que eu montei, certo? Para este momento específico. Então, aqui, deixa eu pegar o Drive. Montei hoje esse plano de estudo aqui, concursos tribunais. Então, como que ficaria aqui? Está começando do zero, certo? Para quem está começando do zero aqui, isso aqui é o ideal. Trinca básica, português, constitucional, administrativo, principalmente para analista judiciário, formação em direito, ou geral, ou administrador. Trinca básico. Aqui você já vai pegar, em alguns casos, 20%, 40% da prova. Mas, assim, uma boa porcentagem da prova já vai estar aqui. Por quê? O que é interessante aqui? Você já vai conseguir começar a pegar um ritmo de estudo, vai começar a se colocar em movimento, entendeu? Que é fundamental, né? Do sofá da sala nada acontece, então é importante começar. E está começando do zero, aqui é o ideal. Agora, qual que é o outro cenário que a gente tem? Então, isso aqui é para quem está começando do zero. Essa é a estratégia. Você pega, vê aqui, Jefferson, deixa eu ver aqui, desses cargos aqui, para mim, cara, eu vou tentar nível médio de administração. Então, beleza, é o mesmo rol de matérias. Pega aquelas matérias e começa a estudar. Eu vou tentar tecnologia, da mesma maneira também. No caso de tecnologia, você pode começar por essas matérias, certo? Sei lá, algumas nessas próximas semanas, e depois você pode incluir as matérias específicas da sua área. Então, o que acontece? Você vai ter uma base boa nessas matérias e depois você inclui as outras. Ou então, você pode alterar aqui também. Vai ficar mais claro na hora que eu colocar isso dos que já estudam, alterar com as matérias suas específicas. Mas o mais importante é você entender essa característica quando você está começando do zero, certo? Quando você está começando do zero. Essa é uma das estratégias que eu costumo ensinar na mentoria. Existem outras estratégias, essa é uma das estratégias que funcionam bem. A galera tem gostado e tem tido um bom resultado com isso. Uma outra estratégia, aqui, já para quem já estuda, que é muito comum também, você está estudando, sai o edital do Tribunal de Justiça e fala, cara, acho que eu vou tentar. Será que dá para me conciliar? Será que não dá? Será que é uma boa? Será que eu continuo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um comparativo. O que é esse comparativo? Tá, eu já estudei a matéria A, B e C. Ok.
e tais matérias são cobradas nesse concurso. Certo? Se essas matérias forem bem relacionadas, se essas matérias estiverem dentro do seu, né, do seu foco, do seu objetivo, faz sentido você, de repente, tentar. Por exemplo, eu tentei, a maior parte do tempo, concursos para área de controle específica na área de TI. Então, era área de controle e TI. Só que, por exemplo, durante esse tempo que eu tentava para a área de controle, eu fiz concurso para o STJ, fiz concurso para o STF, fiz concurso para todos esses cargos. Inclusive, fui aprovado, né, nesses 2 órgãos. Mas por que eu fiz esses concursos? Porque, como meu rol de matérias que eu já estudava era tão grande, que as matérias que cabiam nesse concurso já estavam dentro das matérias que eu estudava. Então, basicamente, o que eu fazia era só uma readequação ali nas matérias que eu estudava, colocava um pouquinho mais de matéria A, matéria C, de repente colocava as matérias específicas desse concurso no momento pós-edital, mas daria para fazer, daria para seguir. Agora, é diferente quando você já estuda para algum concurso que não tem nenhuma relação de matérias, ou que você esteja no momento muito no começo ainda, você ainda está pegando as matérias, aí você já vai ir para outro lado, já vai mudar o seu foco, aí não é interessante, não é indicado. Por quê? Você precisa, como eu falei, você precisa de um tempo, precisa de se desenvolver. Então, se tem alguma relação, ok, certo? Ok, bacana. Eu acho que vale a pena você pensar, de repente, aproveitar alguma dessas oportunidades. Não tem nenhuma relação? Continua, não mude, né? Não mude a sua direção. Eu costumo dizer que a preparação para o concurso é como se fosse você está dando uma travessia no oceano, você está ali no navio, certo? Você tem um navio saindo do Brasil e vai para Portugal, ok? Então, você começou. Você já começou, você já tem uma direção. Uma coisa eu estou indo para Portugal, certo? E vou ali para algum lugar próximo. Outra coisa não, eu vou para o Chile agora. Eu vou voltar, eu vou lá para a ponta. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que entender que os movimentos, eles são lentos, entendeu? Você já viu como é que o navio se movimenta? Ele não vai ter aquele movimento ágil, não é um bote que você vira rapidamente. Da mesma forma, é a sua preparação. Então, precisa levar isso em consideração na hora de fazer essa escolha, esse comparativo. E do ponto de vista de planejamento, aqui a gente tem, para as pessoas que já estudam, aí você pode incluir mais matérias, certo? Então, aqui eu coloquei, além de constitucional e administrativo, aqui é um perfil geralmente do judiciário, para a pessoa com formação em direito, e em alguns casos também para o técnico judiciário, técnico administrativo, cobram esse rol de matérias também. E aqui são as matérias básicas, por exemplo, além de português, constitucional e administrativo, coloquei civil, processual civil, penal, processual penal. E também a questão da discursiva, porque a discursiva tem sido cada vez mais decisiva, é importante você ter isso na sua rotina. Além disso, alguma legislação específica, se você quiser focar para um TJ específico. Jefferson, eu quero focar ali para o TJ do Ceará, de repente, legislação específica do Ceará, TJ do Ceará. Aí você quer só se você quiser focar realmente. Eu estou tentando para a área de TI, Jefferson, o que eu faço? É só trocar as matérias específicas aqui. Geralmente, português é cobrado, constitucional e administrativo também, mas aí você pode analisar, de acordo com o seu caso, com a sua realidade, fazer esses ajustes nas outras matérias, tá? Mas o importante é entender aqui, nesse caso, aqui você já tem que ter um ponto de partida, você tem que começar. E aqui você já tem um ponto de partida, você já pode começar amanhã, entendeu? Você já tem ali o rol de matérias básicas, entendeu? Então, pode aproveitar, existem vários cursinhos que às vezes disponibilizam alguns materiais, algumas amostras de materiais, então você pode usar isso para dar um primeiro passo. Existe um farto material de matérias específicas no YouTube. Então, isso já é para você se movimentar, dar um primeiro passo, entendeu? Se você quiser, né, dar esse primeiro passo de uma maneira ainda melhor, ainda com mais qualidade, de uma maneira profissional e realmente não perder tempo, nem um segundo, aproveitar todo esse tempo que você tem de agora até surgir os editais, entendeu? Você pode fazer parte da mentoria Estudo Revolucionário. A proposta da mentoria Estudo Revolucionário é justamente essa, fazer com que em pouco tempo, ou seja, em 8 semanas, você já tenha uma rotina de estudos de um aprovado, entendeu? Então, você vai ter o seu tempo como seu maior aliado. Por quê? A gente está começando agora, entendeu? Você tem um tempo aqui para poder dominar, saber revisar da forma certa, como ler, estudar a teoria da melhor maneira, entendeu? Tem um acompanhamento de perto para saber se está fazendo aquilo da maneira certa. Então, você pode, com a mentoria, tirar uma dúvida, falar, Jefferson, é isso, é assim mesmo, é dessa maneira que funciona, é normal isso que eu estou sentindo agora, é normal levar tanto tempo para tal coisa. Então, você tem esse acompanhamento de perto, porque a mentoria ela funciona em 3 passos.
certo? A gente vai ter, num primeiro momento, são 4 encontros, uma a cada semana, no qual eu vou tratar de mentalidade de aprovado, né, foco. Então, a gente vai refinar esse foco aqui para o concurso específico, para direcionar direitinho o seu estudo, o seu esforço. Depois, a gente tem as rotinas de estudo contextual, ou seja, além de você entender qual técnica que tem que usar, você também vai saber qual o melhor momento para usar determinada técnica. Então, por exemplo, como que eu reviso uma matéria depois do edital? Então, você aprende a rotina para fazer isso. Não é simplesmente a revisão, a técnica de revisão. Porque muitas vezes você sabe a técnica, mas não sabe como colocar em prática. E além de entender isso, né, a gente fazer esse ajuste entre o momento, o seu nível de aprendizado, entendeu? E a técnica, você também tem um acompanhamento para implementar da melhor forma. Porque o que eu tenho mais visto, né, entre os meus alunos é isso. A gente tem o curso também, né, tem um método estudo revolucionário, o método de estudo revolucionário não tem o meu acompanhamento. O método de estudo revolucionário você tem acesso às aulas. Só que o que acontece muitas vezes? A pessoa não consegue implementar. Então, por isso que a gente tem esse acompanhamento. Então, tem os 4 encontros. Primeiro passo, 4 encontros. Mentalidade, questão do foco, depois rotinas de estudo contextual, e no final você sai com um plano pessoal de aceleração, que é justamente esse o objetivo, certo? Com as metas e tudo relacionadas ao seu contexto, de acordo com a sua realidade. Depois disso, a gente começa a fazer um acompanhamento. Tem mais 4 semanas, no qual cada semana a gente faz uma reunião de ponto de controle, e aí a gente vai balizando para ver se você está no caminho certo ou não, ok? Então, esses são os 2 primeiros passos. E o último passo, você tem acesso ao método de estudo revolucionário, que são mais 50 horas, mais de 40 horas de conteúdo, com absolutamente tudo que você precisa saber do ponto de vista de estudos para concurso, de método. Então, como ler, como revisar, discursiva, do ponto de vista de comportamento também, como me recuperar depois de uma reprovação, como lidar com os obstáculos, enfim, tem todo esse papel lá dentro do método estudo revolucionário, ok? Você vai ter acesso a ele até você passar. Até você passar, você tem acesso ao método de estudo revolucionário, tá joia? E se você quiser saber mais detalhes sobre esse método, aqui dentro da página, certo? Lá, Mentoria Estudo Revolucionário, você pode clicar lá no meu link da bio, vai ter lá o link lá, você pode simplesmente conversar com a equipe, tá? Você clica aqui e pode tirar as dúvidas, tá joia? Quer saber mais, quer saber mais detalhes, quer saber como funciona, como que você aplica dentro da sua realidade, qual é a próxima turma, você pode entrar lá e conversar com a equipe, tá bom? Família, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que essas estratégias aqui você possa colocar em prática o mais rápido possível, porque o que mais acontece é a galera perder a oportunidade por ficar esperando o momento perfeito. O momento perfeito ele não existe. O momento perfeito é agora. Então, é o momento de você agir no tempo certo e, acima de tudo, com as técnicas adequadas. Agradeço a presença de todos, um abraço, até a próxima e tchau!